Olá, esse é o Café Corporativo. Eu sou Agnaldo Oliveira e vamos para mais uma das nossas dicas. cafécorporativo.com.br no Facebook, no YouTube, e hoje nós vamos falar a respeito dos paradigmas que nos prendem aos pensamentos lá do passado. Aquele empresário à moda antiga que não consegue mudar a sua forma de enxergar a empresa, de enxergar o mundo e até de se comportar. E muitas vezes paga caro em função disso, tá? Antes ele usava terno e gravata para trabalhar. Hoje vê a molecada trabalhando com outro estilo de roupa e ele se incomoda com isso. Mas não é só esse. Se esse fosse o principal ponto, estava tudo bem. Então vamos que daqui a pouco a gente vai falar a respeito do que mudou, de algumas coisinhas que mudaram e que podem te fazer economizar. Vai até o fim que a gente tem uma dica legal nesse vídeo. E tem uma pessoa que nos acompanha aqui no Café Corporativo que mandou uma mensagem comentando que eu estou bem diferente, que quando me conheceu eu não usava barba e tinha um pouquinho de cabelo. É verdade, também isso já faz mais de 15 anos, né? Mas que legal ter contato ainda, e isso veio através do Facebook. É verdade, isso faz a gente lembrar de uma coisa interessante, que lá no passado a gente percebe que as pessoas tinham outros hábitos, né? Recentemente a gente falava sobre isso e reparem que pessoas que criaram um determinado hábito na sua adolescência ou na sua idade adulta, na sua juventude, elas têm dificuldades de soltarem aqueles hábitos, de mudarem de hábitos. Existe sempre aí uma forma de uma corrente que te prende ao que você era na sua primeira juventude. Vamos pegar um exemplo das pessoas que usavam chapéu. Na década de 40 e 50 era muito comum os homens saírem de casa de terno, gravata, chapéu, blazer, né? E vocês reparem que aquelas pessoas hoje, já mais velhinhas, ainda usam chapéu. Meu avô, por meus dois avós, que hoje já são falecidos, até no momento, até no final da vida deles, eles usavam chapéu, eles não saíam de casa sem chapéu. E o que tem a ver? Tem a ver que muitos empresários ainda mantêm-se nos paradigmas que tinham quando eles começaram com suas empresas. Aquelas leis que eles respeitavam quando eles eram empresários nascentes, aquelas coisas que fizeram eles crescer, que os fizeram crescer, muitas vezes são tão fortes na vida deles que hoje, em novos tempos, eles têm dificuldade de mudar. Um exemplo é a sala, é o tamanho da sala de um empresário. Você pode perceber que quando você assiste filmes americanos, é muito comum a sala do chefe de um departamento ser simplesmente um pedacinho aí com pouquíssimos metros quadrados, uma mesa, as divisórias e as cortinas persianas que dividem os ambientes. E aqui no Brasil, na década de 90, nós tínhamos aquele histórico de salas enormes, né? Aquelas salas com mesas enormes. Depois, nos anos 2000, apareceram aquelas mesas em L. E as mesas em L vieram justamente para acomodar os computadores. E repare que depois de um tempo, 2008, 2009, era muito comum o empresário trabalhar com um notebook na mesa. Quer dizer, o mesmo notebook que ele usava para viagem era a máquina que ele usava para trabalhar no dia a dia dele do escritório. Mas mesmo assim o cara permanecia trabalhando com a mesa em L, que ocupava aquele baita espaço. Então você percebe que o valor de um aluguel, de uma sala, de uma casa, de um escritório, era até grande em função do espaço físico. Você tinha que ter aquelas grandes salas de reuniões, aqueles pequenos auditórios com 30 cadeiras, 40 cadeiras, porque vira e mexe esse empresário ia querer dar uma palestra para toda essa equipe, as equipes eram maiores também, e de um tempo para cá, o que a gente percebe é que começaram a acontecer muitos home offices, né? As estruturas compartilhadas. Então, numa sala pequenininha, é possível você
trabalhar com estações de trabalho, vulgarmente chamadas de baia, mas são aquelas estações de trabalho divididas, onde você está ao lado do seu colega de trabalho, mas tem uma divisória aqui, você consegue ter o seu computador, na sua frente tem um outro cara, coisa também que facilita a comunicação das pessoas, facilita para uma supervisão, quer dizer, a supervisão ela pode ser feita presencialmente, mas também existem os home offices, né? Porque hoje em dia é muito fácil você ver tudo que está acontecendo online, então a supervisão ela pode ser feita à distância. Quer dizer, nisso você economiza numa série de coisas. Cada vez mais os escritórios estão compactos, cada vez mais as empresas estão usando menos metros quadrados, cada vez mais essas empresas abrem mão de trabalhar no centro da cidade ou de trabalhar num centro empresarial super bem localizado. Quer dizer, hoje em dia os centros comerciais dão mais importância, inclusive, a estarem perto das rodovias do que no centro da cidade, porque o centro é um lugar, de certa forma, até inacessível, né? Ir de carro no centro não é fácil. E o transporte coletivo no Brasil não é bom, então dependendo do perfil da pessoa, ela prefere trabalhar nos arredores da cidade, quando ela vai para o escritório, porque não é todo dia que vai também, do que trabalhar num prédio lá na avenida central da cidade. Outra coisa, uma cidade como São Paulo tem rodízio, as pessoas não gostam de sair de casa de carro num dia de rodízio, então o home office está cada dia mais interessante. Então, se você é um empresário e você percebe que hoje o teu custo está alto, que tem alguma coisa que não está rolando, começa a quebrar os seus paradigmas, começa a ir para a modernidade, dispensa espaço. Pagar aluguel de espaço vazio é muito ruim nos tempos de hoje. Deixe de usar o seu chapeuzinho, porque você não está mais na década de 40. Essa é a dica do Café Corporativo de hoje e vamos até a semana que vem, quando nós trazemos outra coisa aqui para a gente debater. It was down in Louisiana, just